Shalom, queridos! Leitura bíblica hoje, dia 14 de março, e o nosso texto está no livro de Êxodo, capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelhos, peles de texugo, madeira de cetim, azeite para luz, especiarias para óleo da unção, especiarias para incenso, pedras sardônicas, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Cobri-las de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás. Farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos cantos dela, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Farás varas de madeira de cetim, as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas ao lado da arca, para levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. De seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins, estendendo as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma de frente para a outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo em cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1,5 côvado. Cobri-la-ás com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 1 mão. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim e cobri-lo-ás de ouro. Levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, cobertas, suas tigelas, como se hão de cobrir, e de ouro puro os farás. Sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Os 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma flor e uma maçã. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas com 2 maçãs e 2 flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele. E ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele.
Assim se fará com que 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será uma peça só, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Novo Testamento, livro de João, capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem.
porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, e pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu naquela palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então, pois, o pai que era aquela hora, entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez o segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Velho Testamento, livro de Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem: vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão,
Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque os desvios dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estarás descansado do temor do mal. Amém? Então, os nossos textos de hoje, nós vimos em Êxodo 25 que Deus não só explica o que Ele espera de nós, Ele desenha o que quer de nós. E muitas vezes estamos focados em fazer o que Deus quer, mas não em fazer como Ele quer. E os versículos são claros: atenta para fazer conforme o modelo que te dei. Então, que nós possamos agir em conformidade com aquilo que o Senhor tem ensinado. E em João 4, a mulher samaritana tem um encontro precioso com Jesus. E se o nosso encontro com Jesus não for capaz de transformar a vida das pessoas que nos cercam, ele não terá valido além de propósitos egoístas. A nossa própria salvação, sem levar ninguém junto com a gente para o céu, certamente é precioso só para nós, mas todo esse tesouro está derramado a todos os que estão ali ao nosso lado. Então, que a nossa conversão possa alcançar outras pessoas. E Provérbios, no capítulo 1, vemos que o requisito para ser sábio é ser temente a Deus. Se formos tementes a Deus, o Senhor, que é a fonte de toda sabedoria, derramará sobre nós a sua graça. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, nós te damos graças, te bendizemos, exaltamos o teu nome, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Trazemos, Pai, a nossa vida diante de ti e clamamos que o Senhor nos ajude e nos fortaleça a fazer tudo conforme a tua vontade, tudo de acordo com o Senhor quer. E que nós possamos, Pai, através da transformação do nosso eu, alcançar outras pessoas para mostrar o caminho da salvação. E que o nosso temor ao Senhor nos faça sábios a ponto de, dia após dia, crescermos diante de Ti. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!